Olá, graça e paz, tudo bem com vocês? Espero que sim, do fundo do meu coração. Estamos retornando para darmos continuidade ao 4º módulo, Mudança de Vida Combatendo a Depressão. Tema: Desertos. Lugar seco e considerado de difícil habitação devido à produção de pouca água, clima e vegetação. O deserto é um lugar complicado de estar, mas de vez em quando é inevitável passar por ele. Acredito que você deva estar passando agora neste exato momento. Na Bíblia encontramos desertos. Neste propósito, especificamente no 4º módulo, vamos falar sobre alguns deles e como eles podem nos ajudar a vencer os momentos áridos da nossa vida. Eu dedico esse tempo agora inicial para agradecer ao Senhor pelos 4 versículos concedidos no dia de hoje, para que possamos mergulhar na palavra, aprender a colocar o nosso ritmo de forma que seja segundo a vontade de Deus, não para que nós tenhamos atender às nossas necessidades mundanas, mas para que nós possamos buscar de verdade a nossa cura através da palavra de Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado, Senhor, por este 4º encontro, deste 4º módulo, do 4º dia, 4º módulo. Um tema muito importante, vamos falar sobre o rei Davi. E creio poderosamente que através das mensagens que o Senhor está nos concedendo, sejamos tocados e agraciados pela cura. Em nome de Jesus, eu oro e agradeço para todo sempre, meu Pai. Amém. E graças a Deus. Meu irmão, minha irmã, peguem a sua Bíblia, dediquem as anotações, vá para um local secreto de adoração, tenha um caderno e lápis ou caneta de sua preferência. Anote, é importante anotar para que você perceba as mudanças, de que você deva, que deva trocar, mudar a partir de agora. Davi tinha derrotado o gigante, mas agora estava fugindo. Foi para o deserto se esconder de Saul, que estava querendo matá-lo. No capítulo 23 de 1 de Samuel, encontramos a grande verdade no meio desse deserto. Porém, Deus não o entregou na sua mão. Davi até poderia estar no deserto, fugindo e amedrontado, mas Deus o estava aguardando em todo o tempo. Deus mesmo disse para ele sair de Keila. O deserto era o melhor lugar para Davi naquele momento. Sei que é difícil pensar no deserto como um lugar bom para se estar. Mas quando a nossa vida está sendo direcionada por Deus, podemos ter a certeza de que estamos no lugar que deveríamos estar. Não conseguimos ver o futuro, mas Deus sabia que antes daquele rapaz virar o maior rei de Israel, ele precisava passar pelo deserto. Assim como Deus cuidou de Davi naquele lugar, ele também cuida de nós, saiba disso. Muitas vezes precisamos aprender a ver este local árido como uma oportunidade de conhecermos o caminho de Deus. Ao invés de reclamar, podemos ser gratos. Ao invés de só olharmos para o agora, podemos colocar a nossa esperança no futuro. Ao invés de olharmos para o deserto, precisamos aprender a olhar para Deus. Ó Deus, Tu és o meu Deus. Procure estar na Tua presença. Todo o meu ser deseja estar contigo. Eu tenho sede de Ti como uma terra cansada, seca e sem água. Quero ver-te no templo. Quero ver
como és poderoso e glorioso. O teu amor é melhor do que a própria vida, e por isso eu te louvarei. Estas foram as próprias palavras de Davi no começo do Salmo 63, um salmo escrito no meio do deserto. Davi não deixou de louvar ao Senhor porque foi para o deserto. Ele deixou sua alma cantar e louvou no meio do lugar árido. Davi bebeu da melhor água. Olha, vou repetir. Davi bebeu da melhor água que existe e manteve a sua fé no seu libertador. Amém? Agora se preparem que vamos para o grande combate. Em 1 Samuel, capítulo 17, dos versículos 45 a 50, a Bíblia diz: Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens contra mim com espada, e com lança, e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Tirar-te-ei a cabeça, e os cadáveres do arraial dos filisteus darei. Hoje mesmo as aves do céu e as bestas feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Saberá toda esta multidão que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque o Senhor é a guerra, e ele vos entregará nas nossas mãos. Sucedeu que, dispondo-se o filisteu a encontrar-se com Davi, este se apressou e, deixando as suas fileiras, correu de encontro ao filisteu. Davi meteu a mão no alforje e tomou dali uma pedra, e com a funda lhe atirou, e feriu o filisteu na testa. A pedra escravou-se-lhe na testa, e ele caiu com o rosto na terra. Assim prevaleceu Davi contra o filisteu, com uma funda e com uma pedra, e o matou. Porém, não havia espada na mão de Davi. Uma pedra. Davi estava naquele momento diante o seu gigante, vamos dizer assim, né? Quantos de nós não estamos diante dos nossos gigantes? Naquela ocasião, Davi estava enfrentando o gigante, que era o inimigo, vamos dizer assim, né? O filisteu. Quantos de nós atualmente não enfrentamos os gigantes do medo, da tristeza, da ansiedade, da depressão, das finanças, do relacionamento, da traição, da medicação, da doença? Cada um de nós temos os nossos gigantes. Mas saiba que diante as batalhas que estão diante de nós, acabei sendo repetitivo, né? Com as batalhas que nós enfrentamos, Deus não nos abandona. Deus não nos desampara. Deus não desampara e não nos abandona. Irmão, por que você está falando isso? O texto fala sobre aquele momento ali do Davi, ainda como pastor de ovelhas. Ele estava ali diante de um grande gigante. E você está falando sobre os gigantes, que são as dificuldades da vida? Não é nada diferente. Preste atenção. A vitória de Davi sobre Golias resultou da sua fé em Deus. Fé é esta já testada e comprovada na sua vida. Podemos identificar 5 fatores específicos conducentes ao seu triunfo. Preste atenção, hein? Primeiro,
Davi tinha seu coração entregue a Deus. E, assim, buscava continuamente a Deus e a sua face. Anotou aí? Davi não estava atrás de um smartphone dizendo que você é forte, valente, que não tem essa de depressão, que está indo para um rolê, que hoje está perdido, sou do mundo. Não. Davi não fez nada disso. Davi não mentiu. Davi falou a verdade. Segundo, Davi tinha um carinhoso e profundo zelo pela honra e reputação do Senhor, Deus de Israel. Ele percebeu que Golias estava afrontando não somente os exércitos de Israel, mas o próprio Senhor Deus. Terceiro, a confiança de Davi no poder do Senhor foi fortalecida pela sua lembrança das ocasiões anteriores em que ele clamara a Deus por livramento e o recebera. Quantas vezes você tem clamado a Deus para se livrar dos problemas? Quantas vezes? Precisa de uma lista ou a folha vai estar em branco? Quarto, Davi confiava, não em si mesmo, mas em Deus, para obter a vitória sobre Golias e os filisteus. Olha, se você não tem confiança em Deus, e se você está fazendo esse propósito achando que vai ter alguma palavra mágica, ou alguma ação miraculosa, ou algum troca e leva e troca, sei lá, está muito enganado. Até sai daqui. Não faz isso não. Se veio aqui por interesse, eu aconselho a não ir, a não concluir esse propósito, porque você vai estar se enganando. E isso não faz bem. Quinto, o Espírito do Senhor veio poderosamente sobre ele. Sempre que os filhos de Deus enfrentam, problemas e situações parecendo intransponíveis, esses gigantes podem ser derrotados se exercermos fé como Davi e se dependermos do poder do Espírito Santo. Como diz na gíria, pescou? Você já imaginou alguém entrar em uma guerra armado com um estilingue? Você já viu isso? Ou uma tiradeira, não sei qual a sua localidade, que as expressões de estado para estado mudam, né? Mas vamos lá, aqui no Rio é uma tiradeira. Já imaginou enfrentar um gigante usando só isso? Já imaginou fazer isso sem ter nem sequer treinamento militar, armadura ou um exército te dando cobertura? Já imaginou fazer isso sendo só um menino jovem, um jovem que ainda mora na casa dos pais e ajuda nas tarefas de casa? Nas tarefas de casa? Pois é. Está aqui na Bíblia. Foi o que Davi fez. Davi naquele dia foi convocado por Deus para lutar com uma arma diferente. E Deus está te convidando a lutar contra a depressão de uma forma diferente. Mas voltando aqui à Bíblia, e não estou falando só de uma funda. A arma secreta de Davi era estar no centro da vontade do Senhor. Ele estava fazendo exatamente o que Deus queria naquele momento. Mas aquele não era um lugar confortável. Era um lugar de confronto, descrédito e desprezo. É o que você possa estar passando agora. Ninguém acreditava que aquele jovenzinho ruivo conseguiria derrubar um guerreiro experiente. Acontece que aquele menino, franzinho, sabia o principal. Quem era o Deus para quem ele
compunha suas canções enquanto cuidava das ovelhas do pai. A arma secreta de Davi era conhecer o Senhor. E qual é a sua arma secreta para vencer esse deserto no qual você está enfrentando? Ainda está sendo o mundo ou você optou por seguir a Jesus? Aquele que salva usando as palavras do próprio menino Davi, nem com lança nem com espada. Aquele que nos resgata, nos socorre e nos ajuda a vencer gigantes através do seu amor. Ele nos livra do medo, da depressão, da ansiedade. A Bíblia fala isto, que o perfeito amor lança fora todo medo. Davi conhecia o amor e por isso foi capaz de virar para um sujeito que tinha provavelmente o dobro de altura dele e dizer: Tu vens a mim com espada, e eu com lança e escudo, porém eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Agora, antes de me dirigir para o próximo versículo, pense agora rapidamente. Como você reage quando as pessoas afrontam a você e a Jesus na sua escola, no seu trabalho, na faculdade, no seu lar, no local que você se encontra? Quando alguém tenta ridicularizar a sua fé, quando alguém tenta diminuir você porque está exatamente no lugar que deveria, o centro da vontade de Deus, antes de pegar a sua espada e sair cortando a orelha dos outros, como fez nosso amigo Pedro, quando vieram prender Jesus. Lembre-se, você foi chamado para lutar com uma arma diferente. Você acha que esse propósito aqui é para quê? Só para colocar conteúdo no YouTube, Facebook, Instagram, no WhatsApp? Esse propósito aqui, ele tem um objetivo. É te indicar, mostrar sua arma secreta, que é ter nas suas mãos uma lâmina afiada, mas é ser um embaixador do reino de Deus, e a bandeira desse reino é o amor. Amor. Davi acreditava. Davi não se amedrontou diante daquele grande desafio. Olha, a Bíblia diz em 1 Samuel, capítulo 23, versículos 10 a 14. Orou Davi: Ó Senhor, Deus de Israel, teu servo ouviu que Saul, de fato, procura vir a Keila, para destruir a cidade por causa de mim. Entregar-me-ão os homens de Keila nas mãos dele? Daí será Saul como o teu servo ouviu? Ah, Senhor, Deus de Israel, faze-o saber ao teu servo. E disse o Senhor: descerá. Perguntou-lhe Davi: entregar-me-ão aos homens de Keila, a mim e aos meus servos, nas mãos de Saul? Respondeu o Senhor: entregarão. Então se dispôs Davi com os seus homens, uns 600, saíram de Keila e se foram sem rumo certo. Sendo anunciado a Saul que Davi fugia de Keila, cessou de segui-lo. Permaneceu Davi no deserto, nos lugares seguros, e ficou na região montanhosa do deserto de Zif. Saul buscava-o todos os dias, porém Deus não o entregou nas suas mãos. Amém, Pai. Permaneceu Davi no deserto. Elias estava onde? Moisés se encontrava onde? José estava onde? Deserto, fé. Olha,
é incomum notar que, embora as pessoas não se importem com Davi, ele se preocupa com as pessoas, com a cidade. Este é o coração de Davi. Não haverá espaço para rancores, não há amargura. E é isso que devemos almejar, porque isso nos levará às grandes vitórias. Porque quando o coração fica doente, nos leva a nos cegar e não perceber os planos que Deus tem para nós. Davi não perdeu a sua perspectiva espiritual por causa de um sentimento ruim que veio do seu inimigo Saul. Se começarmos a ver as coisas na perspectiva de quem nos odeia ou da estreiteza que nos oprime, vamos nos deixar levar e acabar perdendo tudo. Davi procura a saída se ele tem um escape de ter o coração de Deus. Mas, preste atenção, por que então não buscamos a Deus dessa maneira? Vocês perceberam o que Davi fazia? Davi procura a saída se ele tem um escape de ter o coração de Deus. Vamos voltar aqui para o século 21, ano de 2021. Por que então não buscamos a Deus dessa maneira? Não vamos cair na lógica de todos, mas naquela que nos levará à vitória. Ó Senhor, eu sou o seu servo. Davi não vai dialogar sobre o seu futuro. Ele se apega ao que o seu Senhor diz. Preste atenção, não importava se eles o tivessem trancado, não importava se o traíram. Ele não afirma. Muitos cristãos não têm essa capacidade, apesar de tudo que afirmam. Para Davi não importava quantos desertos eles tivessem que passar. Para ele, ainda era o seu Senhor. Ao contrário de muitos irmãos e irmãs que estão entrando no deserto e já estão voltando e já estão murmurando. Deus sabe que se chegarmos ao fim, para isso Ele nos dá seus dons. Mas damos muitas desculpas que são todas mentiras. É maravilhoso que em meio a todas essas situações possamos descansar no Senhor. Que possamos ter paz sabendo que estamos nessa relação, servo-Senhor. Descansar nesse relacionamento é saber que Deus fez uma promessa e que não vai mentir. Deus não mente. Davi sabia que a palavra que havia sido dada tinha que ser cumprida, e mesmo que esse plano de Deus fosse encerrado, ele se cumprirá. Deus sabe porque Ele é o Senhor. Nós nos preocupamos em sermos servos. Se de repente acreditarmos que somos sócios de Deus, então, se as reivindicações aparecerem, começaremos a pedir dividendos. E aí, se estivermos errados, no final do dia o exército de Saul não é nada. O Senhor é tudo. Olha, preste atenção. As coisas que nos prendem, as ameaças que nos fazem, todos os que nos traem, não são nada para o Senhor. Para nós pode ser impossível, mas Ele é o Senhor e nós somos seus servos. Deus pode quebrar portas e fechaduras, aniquilar e confundir exércitos, e pode exaltar toda a nossa vida. E quando clamamos a Deus, podemos saber que Ele sempre responde. É por isso que nós temos essa necessidade de orar, meditar na palavra, fazer as anotações. Enquanto Davi estava no deserto, ele não estava com o smartphone na mão. Ele não estava contando história, mas ele estava cultuando a Deus.
Tudo o que acontece quando as coisas estão assim não é agradável. Mas há momentos na vida em que basta continuar caminhando e confiar que Deus sabe o que fará. Devemos dizer ao Senhor que, embora não saibamos nada, continuaremos caminhando porque Ele sabe. Deus nunca errou e nunca irá errar, porque a sua natureza é pura. Devemos dizer ao Senhor que, embora não saibamos nada, continuaremos caminhando porque Ele sabe. Podemos não saber como Ele vai atrapalhar os planos do inimigo, mas continuaremos a ser servos e Ele continuará a ser o nosso Senhor. No livro de Salmos, capítulo 62, versículos 5 e 7, a palavra diz: somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, porque dele vem a minha esperança. Só Ele é a minha rocha e a minha salvação, e o meu alto refúgio. Não serei jamais abalado. De Deus dependem a minha salvação e a minha glória. Estão em Deus a minha forte rocha e o meu refúgio. Somente em Deus. Quando Elias estava no deserto, quem estava com Deus? Quando Moisés estava no deserto, quem estava com ele? Quando José estava lá aprisionado, encarcerado, cheio de problemas, quem estava com ele? Somente Deus. Olha, meu irmão, minha irmã, nossa grande necessidade é parar para meditar sobre tudo aquilo que Deus é. Se Ele ainda não significa nada para nós, o que Davi aqui descreve, então, estamos afastados da perfeita comunhão com Ele. Nós precisamos ter confiança nos propósitos de Deus. Nós devemos reforçar a nossa confiança em Deus. Nós não devemos colocar toda a nossa força nas coisas erradas da vida, mas devemos cultuar ao Senhor. Devemos orar ao Senhor. Devemos nos firmar no Senhor. A Bíblia diz no livro de Salmos 63: ó Deus, Tu és o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de ti, meu corpo te almeja. Como terra árida, exalta sem água, assim eu te contemplo no santuário para ver a tua força e a tua glória. Porque a tua graça é melhor do que a vida. Os meus lábios te louvam. Assim, cumpre-me bendizer-te enquanto eu viver. Em teu nome levanto as mãos. Como de banha e de gordura farta-se a minha alma. E com júbilo nos lábios a minha boca te louva. E no meu peito, quando de ti me recordo, e em ti medito durante a vigília da noite. Porque tu me tens sido auxílio. À sombra das tuas asas eu canto jubiloso. A minha alma apega-se a ti. A tua destra me ampara, porém os que me procuram a vida para destruir, abismar-se-ão nas profundezas da terra. Serão entregues ao poder da espada e virão a ser pasto dos chacais. O rei, porém, se alegra em Deus.
Quem por ele jura gloriar-se-á, pois se tapará a boca dos que proferem mentira. Que louvor é esse de Davi? Davi, nesta linda declaração, ele anela pela presença de Deus. Sim, buscando a Deus. Olha, meu irmão, todos nós devemos orar como Davi orou neste salmo, do qual o primeiro descreve o profundo anseio por Deus mas vamos lá, o crente sente no seu coração. Anseio este que só encontra satisfação numa íntima comunhão com Ele. Segundo, leva-nos a conhecer a Deus e a testar a nós mesmos, perguntando: tenho de fato profunda sede de Deus e da sua presença na minha vida? Você pergunta isso? Já fez essa pergunta? Você tem sede de Deus e da sua presença? Ou vivo mais ocupado com as coisas seculares e passatempos mundanos, enquanto que a oração, a leitura da Bíblia e a profunda fome e sede de Deus e da sua justiça tem pouco lugar ou interesse na minha vida? O que é mais importante nos dias de hoje? Pegar uma rede social e fazer desabafo, textão? Qual é o seu anseio na busca de Cristo? Qual é a sua vontade em conhecer a Deus? Assim eu te contemplo no santuário para ver a tua força e a tua glória. Esse é o versículo 2, que diz o seguinte para as nossas vidas: o crente não somente deve buscar com zelo a presença de Deus em sua vida pessoal, mas também anelar que o seu espírito, o seu poder e a sua glória se manifestem na sua casa. Sabe onde que é a sua casa? O templo do braseiro do Espírito Santo nos nossos corações, nos nossos lares. Devemos orar para que Deus demonstre o seu poder contra o domínio satânico, a opressão demoníaca, o pecado e as doenças e enfermidades. Devemos, com fervor, orar para que o Evangelho convença e salve os pecadores, santifique-os e os conduza à plenitude do Espírito. Irmão, por que você está falando isso? Não, aqui é uma demonstração do que Davi fazia em paralelo à sua vida. O que você tem feito em relação a isso? Você tem procurado as coisas mundanas? Você tem trocado a leitura da Bíblia para ficar vendo videozinho no YouTube que não agrega nada de valor para a sua vida? Ou ficar olhando a vida dos outros? Fazendo comparações: por que fulano tem e por que eu não tenho? Por que fulano tem e eu não tenho? Olha, chegamos ao momento final. E eu gostaria que você prestasse atenção no versículo 6, que eu destaquei o versículo 6, tá? Diz o seguinte: no meu leito, quando de ti me recordo, e em ti medito, durante a vigília da noite. Quando me lembrar de ti e meditar em ti. Preste atenção, meu irmão. Juntamente com a oração e a leitura da palavra de Deus, devemos procurar concentrar nossos pensamentos nele. A Bíblia não diz que nós devemos ficar pensando na morte da bezerra. Pelo contrário, pensamentos nele.
de dia e de noite. Lembrar de Deus não nos deve ser algo casual, mas uma prática constante, a saber, pensar no céu e louvar a Deus. Ante a sua presença e o seu senhorio, tem comunhão com Ele. Nada seria melhor do que se nosso primeiro pensamento da manhã e o último da noite fossem a respeito da sua graça, caráter, amor e plano para a nossa vida. E, quando não pudermos dormir de noite, devemos então dirigir nossa mente e coração a Deus. Você tá prestando atenção da importância da oração? Você prestou atenção que em nenhum momento Deus desamparou Davi? Espero e profetizo que a palavra de hoje cure a sua alma de toda enfermidade. A palavra de hoje foi semeada para a honra e a glória do Senhor. Oremos. Pai amado, bendito Senhor, meu Deus e meu Pai. Neste exato momento estamos entrando em concordância com seu Espírito, Pai. Pedindo para que nos liberte das prisões, dos encarceramentos da vida. Pedimos para que o Senhor nos mostre onde nós estamos errando, Pai. Nos conceda a sabedoria. Eu sei que o Senhor não utiliza as redes sociais com post para nos motivar a orar, mas eu creio que através da palavra que está sendo semeada, muitos compreenderão a necessidade de orar a Deus, de confiar na sua presença. E eu creio, Pai, que o Senhor está fazendo um grande agir para a honra e a glória do Senhor. Em nome de Jesus, que abençoo e profetizo cura desta enfermidade para todos que estão agora comigo aqui no projeto A Marca da Promessa, para que saiamos vitoriosos segundo a vontade de Deus em nossas vidas. Mais uma vez, toda a honra e toda a glória seja dada a Ti, meu Pai. Amém. E graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus.